Bom dia, senhora. Bom dia, senhor. Seu nome completo? Suelen Kelly Tavares Vasconcelos. Dona Sueli, nós vamos passar agora seu interrogatório. Seu interrogatório tem duas partes. A primeira, a gente vai falar sobre a senhora, sobre sua vida, um pouco de sua vida. E a segunda parte sobre os fatos. Sobre os fatos, a senhora não é obrigada a falar. Fala o que quiser, se quiser. Se quiser ficar calada, pode ficar. Entendeu? Vamos lá. Então, eu vou primeiro ler a denúncia e depois vamos falar sobre a senhora e sobre os fatos, tá? A senhora foi denunciada, dona Sueli, no dia 7 de fevereiro do ano passado, pelos seguintes fatos. Consta do inquérito policial em anexo que no dia 17 de janeiro de 2024, por volta das 9h40, no residencial Maria de Nazaré, situado na rua José Bonifácio, Guamá, nesta cidade, a senhora Suelen Kelly Tavares Vasconcelos ceifou a vida de seu companheiro Ivanilé de Souza, efetuando vários disparos de arma de fogo no apartamento em que residiam. Emerge da investigação que a senhora, após uma acalorada discussão com seu companheiro, armou-se de uma arma de fogo que era da vítima Ivanilé e efetuou vários disparos de arma de fogo pelo seu corpo com a intenção de matá-lo. Vale ressaltar que no curso do inquérito ficou claro que a senhora tinha fácil acesso à arma do companheiro, que inclusive deixava ao seu alcance para que a senhora pudesse defender-se de algum tipo de violência. Após a ação, Sueli empreendeu fuga, levando consigo a arma de fogo na bolsa, porém foi interpelada por policiais militares quando descia as escadas do prédio. Neste momento, já confessou que havia tentado contra a vida de Ivanilé. Segundo relatos policiais militares, dirigiram-se até o segundo andar, no apartamento em que a vítima encontrava-se, encontrando-a com vida, acionaram a emergência médica que a levou para o Hospital Metropolitano, permanecendo em estado grave até o final, até a data de 23 de janeiro, quando veio a óbito. O cunhado da vítima, o senhor Gilberto Francisco Valério Conceição, ao seu ouvido, declarou que no dia da ocorrência chegou a conversar com o Vanué antes de se submeter à cirurgia. Este lhe relatou que a Sueli discutiram antes de ser alvejado, pois esta havia passado a noite fora de casa e durante a discussão a vítima queria pôr fim ao relacionamento. Ato contínuo, a Suelen pegou a arma que estava sobre a geladeira e lhe deu o primeiro tiro no peito e após nos braços, fato que levou a vítima a pedir que a denunciada não o matasse e já no chão levou um tiro em seu abdômen. Em que pese o narrado pela vítima em estado grave, Gilberto chegou a visualizar no Hospital Metropolitano e descrever em sua oitiva que Ivanilé havia sido alvejado 2 vezes no braço direito, uma vez no peito, um tiro na lateral do seu corpo, atingindo um no abdômen e outro na virilha esquerda. A senhora, em seu interrogatório, alegou que agiu em legítima defesa, pois estava sendo agredida com empurrões e conseguiu pegar a arma que estava em cima da geladeira antes do companheiro e complementou que ele disparou apenas um tiro e depois, retratando-se que saíram mais tiros, não percebeu. Logo, depreende-se que a conduta da senhora está descrita no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 8 do Código Penal Brasileiro, ou seja, o Ministério Público entende que a senhora praticou o crime de homicídio qualificado e deseja que a senhora seja julgada aqui nesse Tribunal do Júri, que é o que está acontecendo nessa data. Então vamos lá, dona Suelen, para a primeira fase do seu interrogatório. A senhora nasceu em 13 de fevereiro de 93? Sim, senhor. Tem então 33 anos, não é isso? 33 anos. 3,5. Certo. É filha de Castorina Tavares Raimundo Guedes Vasconcelos? Sim, senhor. A senhora hoje mora onde? Atualmente eu estou morando com os meus pais, que era para onde eu iria antes dos fatos. Com seus pais, né? Uhum. Qual o endereço? Passagem Alvino, fim da rua Fale devagar, por favor. Passagem Alvino, bairro do Guamá, no final da rua 223. Qual o número? 223. 223? Isso. Guamá. Não é isso? Sim. Certo. A senhora é casada, solteira hoje, amigada? O que é que a senhora, como é que é a situação hoje? Sou solteira. Tem filhos? Tenho 2 filhos. Qual a idade deles? Um tem 3 anos, o outro Um tem tem? 3 anos. 10. 3.
Um de 3 anos, o outro tem 11 anos. Tá, 3 e 11. O de 3 anos é o que é filho do Ivanhoé. Sim, senhor. De 3 anos é filho do Ivanhoé. E o de 11 anos é com outro companheiro. Sim, Esses dois filhos moram com a senhora? sim. A senhora hoje trabalha, estuda? Eu estava fazendo faculdade de educação física e estava trabalhando em casa. Tá, então hoje a senhora só estuda, a faculdade parou Eu tranquei. e trabalha em casa. Sim. Certo. A senhora responde algum outro processo criminal fora este? Não, senhor. A senhora tem alguma doença grave que tome medicamento de uso contínuo? Não, senhor. Bem, sobre esses fatos, sobre essa alegação de que a senhora matou o Ivanhoé, supostamente por ele ter rompido e a senhora não queria romper, então terminou atirando nele. O que é que a senhora tem a falar? Se quiser falar, se não quiser ficar calada, se não quiser ficar calada, eu não vou perguntar mais nada. Senhor, no dia que eu cheguei em casa, eu tinha saído para mim ver uma unidade consumidora para o meu nome na casa dos meus pais. Eu não entendi, a senhora saiu de casa? Eu saí lá da casa que eu morava com o Ivanhoé, eu fui numa unidade consumidora que tinha no bairro do Guamá, não sei se Foi tem. aonde? Na unidade? Numa unidade consumidora, uma equatorial. Ah, consumidora da. Tá. Foi na Sim. Equatorial, no posto da Equatorial. Isso, tinha um posto lá no Saci, que é que tem lá que tá. Central, um local de atendimento ao público da Equatorial. Isso. A senhora foi de manhã lá. Fui de manhã. A minha mãe já estava lá com a minha irmã na fila. Elas estavam lá na fila até abrir para a gente ser atendido. E quando eu cheguei lá, eu tinha esquecido um documento em casa que era para me levar, que era para fazer uma declaração para minha mãe assinar para me poder abrir uma outra unidade consumidora na Equatorial no meu nome, para ficar com as energias Em qual separadas. endereço? Na casa de sua Sim, mãe? Na casa de sua mãe? sim. Tá, a senhora queria abrir uma outra unidade consumidora em seu nome na casa de sua mãe. É, na parte que ela me deu para mim ficar morando, que ela tipo desmembrou a casa, entendeu? Certo. E quando eu voltei para casa, eu não tinha conhecido, eu não sabia que o Ivanhoé estaria lá em casa naquele momento. Eu voltei para casa para me pegar o documento e pegar minhas coisas e ir embora. Já estava tudo arrumado. Ele pensou que eu não, ele começou a me perguntar para onde eu estava, o que eu estava fazendo, porque ele tinha chegado, não tinha me visto em casa, dizendo que eu tinha dormido fora. Eu disse que eu não tinha dormido fora, que eu estava em casa. Que eu tinha retornado lá para me pegar os documentos que eu tinha esquecido. Porque a identidade da minha mãe estava comigo, que era para poder fazer a declaração, eu tinha que tirar uns dados dela e estava lá. Teve que o quê? Por favor, fale devagar, compassado, para a gente poder entender. Às vezes você está falando muito rápido e não entende. Eu voltei em casa para me pegar o documento da minha mãe que estava lá. Estava junto com o Certo. documento da declaração que eu tinha que levar para a Equatorial. Quando eu cheguei, ele já estava lá em casa. Tá, entendi. Quando eu entro, ele já começa a me agredir verbalmente, falando um monte de coisa pra mim. Ele começa a falar várias coisas e eu disse pra ele que não dava mais, que eu não aguentava mais, que não tinha mais como continuar naquele relacionamento. O meu filho não estava bem também. E ele falou pra mim que se eu não ficasse com ele não ia ficar com ninguém. Ele puxa meu cabelo, ele me atinge aqui pela minha região abdominal. Eu corro, a cozinha é pequena, tem o banheiro e a cozinha ficam praticamente no mesmo compartimento. O Ivanhoé, quando eu vou, o Ivanhoé ele escorrega na parte que a gente corre para ele pegar a arma para ele me matar. Ele não aceitava, ele falava para mim não sair de casa sem falar para ele.
Eu tentava trabalhar, eu tentava sair, eu tentava fazer as coisas, ele fazia até eu perder emprego. Como é que eu ia cuidar dos meus filhos se ele não ajudava? Eu falava com a ex-mulher dele, ele brigou comigo até pelo fato da gente ter uma amizade. Falava com os filhos dele. Eu ia, ela me falava, ela conversava comigo. Ela me dava força para me estudar, porque senão eu ia ficar que nem ela. Eu ia ficar que nem ela. Tá, e o que aconteceu? Ele correu para pegar a arma e Foi, escorregou. ele escorregou, eu peguei a arma e ele puxa. Quando ele vê, ele cai, que ele escorrega, porque ficou uma pequena poça da água do banheiro invadindo um pouco para a cozinha, ele escorrega. Eu pego, ele vem, ele segura com a mão dele, ele puxa. Ele se vira e eu só ia saindo os disparos. Eu não tenho consciência de quantos tiros saíram naquele momento. Tá, ok. Perguntas do MP? Então houve uma luta entre vocês pela disputa da arma, é isso? Sim, senhor. Ele segura Uhum. na arma para puxar, que ele põe a mão dele. Uhum. E nisso dele puxar, dispara. Eu não tenho consciência de disparo, porque eu nunca mexi em armas. Se eu soubesse mexer, eu tentava desmuniciar, fazer algo que não levasse aquilo. E em que posição ele estava quando ele foi atingido? Ele está se levantando, porque ele se Ah, ele escorrega, caiu no chão, escorregou. não caiu, ele se escorrega, ele se apoia com o joelho dele na mesa, Uhum. ele se apoia no chão lá e com a outra mão na mesa para ele se levantar. Tá, aí a senhora estava de pé nesse momento enquanto ele estava nessa Ele posição. já tá, é isso, que ele já Uhum. tá se levantando, segurando a minha mão com a arma, puxando Uhum. para ele. Mas isso já foi no primeiro tiro? Eu não tenho consciência se foi o primeiro tiro, assim, Uhum. quando ele vem puxar, porque ele tá puxando a arma da minha mão e eu tô me puxando para trás, porque que ele estava segurando a arma para tirar da minha mão. A arma dele ficava com a senhora? Não, a arma Nesse dele. dia estava onde? Que vocês correram para pegar a arma, ela Nesse estava dia, onde? nesse dia que ele chega, ele tinha deixado a arma lá na cozinha, num compartimento assim, da geladeira. Não era em cima da geladeira. Sim, na parte de cima assim da geladeira. Ele, sim, foi. Aí, após ele ser alvejado, a senhora guarda essa arma na sua bolsa, junto com o documento da arma. Isso. Não, eu pedi para os moradores chamar uma viatura da PM que eu ia entregar no momento lá e falar o que tinha ocorrido. E Pois quando eu é, tô mas a senhora descendo, colocou a arma dentro da sua bolsa? coloquei dentro de uma E bolsa que estava a em cima documento de porte da arma dele, a senhora Não, colocou na bolsa? não, o documento, as coisas estavam em cima da mesa, que ele tinha deixado a carteira, quem pegou lá, eu não sei quem pegou lá de cima, A não senhora sei se foi sabe se os policiais colocaram dentro da sua bolsa essa carteira? ou se eles colocaram dentro da minha É. bolsa. Senhor, entrou tanta gente naquele dia, naquele prédio, que eu não recordo se Esses eles documentos colocaram, não. dele ficavam onde? Esse documento dele estava em cima da mesa, que ele tinha deixado junto com a carteira dele. Hum. A senhora registrou duas medidas protetivas, pediu 10 medidas protetivas por ofensas, não é isso? Que ele me agredia também, senhor. Mas por que a senhora registrou só por ofensas as duas medidas protetivas? Eu li aqui, não está escrito agressão física. Eu cheguei a fazer um exame lá na DEAN, da primeiro boletim de ocorrência, foi quando ele estava vindo de Santarém Novo. Ele Onde me foi? bate na Santarém Novo? casa. Não,
correu tudo no Santarém Novo. Ele me levou daqui de Belém para lá, com um bebê. Eu estava com o filho dele, uma criança tinha uns 6 meses, 5 ou 6 meses. A gente foi para casa da mãe dele. A mãe dele presenciou, a irmã dele, todo mundo presenciou. E a senhora não falava nada, mesmo ele ofendendo, a senhora não falava nada. Ia falar o que mais, senhor? Aí a senhora voltava com ele e permanecia. Ele prometia mudar. Ele falava que ele ia prometia que ia mudar. mudar. Eu tinha um filho com ele. Eu tinha um filho com ele. O filho precisava dele, de mim. No momento eu não estava trabalhando, eu estava só estudando. Que inclusive o meu curso que eu tenho, quem pagou foi meus pais. Minha mãe, que é empregada doméstica, meu pai é pedreiro. Pagaram o curso para mim, ele já sendo meu marido. Então ele não pagava seu curso? Não, ele não pagou nenhuma parcela do meu curso. Nem colocou o seu filho no plano de saúde dele? Ele colocou meu filho no plano de saúde porque ele fez um acordo com o pai do meu filho. Para o pai do meu filho passar para ele o dinheiro, porque meu filho tinha o plano de saúde dele no Apvida. Ele falou para tirar o neném, ele falou para me tirar o David, que é meu filho mais velho, porque era uma forma dele me ajudar. E o dinheiro que o pai dele me desse era para me comprar medicação para ele. Foi por isso que ele tirou o menino. E eu nem mantinha contato com o pai do meu filho, porque ele tinha ciúme do pai do meu Ele filho. não aceitava que a senhora trabalhasse? Não. Tanto é que ele ligou para o local onde eu tinha arranjado o trabalho, falou várias coisas para a gerente de lá e ela até me dispensou. Então ele não sabia que a senhora estava trabalhando nesse motel? Ele sabia que eu estava lá no motel, porque era de dia, que não tinha como eu trabalhar à noite, porque eu cursava à noite, fazia o meu curso de enfermagem. Aí quando a senhora não dormia lá na casa dele, dormia na casa da sua mãe, era isso? Quando ele não estava em casa, eu ia lá para casa da minha mãe, que às vezes eu tinha que sair cedo para levar os meninos no médico ou resolver alguma coisa em relação à saúde do meu neném. O menor, ele tem bronquiolite, então eu tinha que ir cedo para ele ser logo atendido. E não dava para mim ir sozinha, eu ia com a minha irmã. Minha irmã me acompanhava. E esse vídeo pedindo perdão, foi a senhora que gravou dele? Ele que fez, que era para gravar, que era para deixar lá, que era uma forma dele mostrar que ele estava arrependido, pedir desculpa. Então a senhora Mas nega ele que tenha gravado? Senhor? A senhora que gravou? Esse vídeo? É. Tá no meu celular. Sim, senhor. Foi a senhora que gravou? Sim. Porque ele sempre fazia isso, ele sempre me batia, ele me puxava, ele me arrastava pela casa. Ele dizia que ele não ia fazer mais. Pois é, isso que eu estou estranhando, que começa a senhora falando de ofensa. Aí agora estão forçando a agressão, a senhora está falando agressão. Senhor, ele não vai me agredir para a pessoa ver, senhor. Inclusive agora, né, a senhora está falando esses fatos novos, que ele lhe arrastava pela casa. Ele me agredia até lá na casa da mãe dele. Só que E ninguém fazia nada, mesmo na frente das pessoas. Não foi a primeira mulher dele, senhor. A segunda mulher dele sofreu mesmo que eu. E nós se a senhora viu até as hoje. testemunhas da senhora falaram que não viram agressão física, falaram que não viram. Senhor, se ele fosse me estrupar, ele me estruparia na frente das pessoas. Mas pois é, a senhora está falando que viram e eles não viram. Eles falaram que só viram ofensas, não falaram agressão física. Era dentro do meu lar, senhor. Ele não vai fazer as coisas à luz do dia. Primeiro que ele tinha que zelar pela farda dele. Ele não ia me agredir na rua. A senhora não suportava mais e resolveu matar ele. Por que a senhora não fala logo na hora? Senhor, não iria matar ele, senhor. Ele foi para pegar a arma, senhor. Ele a senhora já tinha matar. dito que não estava mais aguentando essa situação, eu já tinha né? falado para ele que eu não estava aguentando conviver com ele, senhor. Porque o meu filho presenciava aquilo. O meu filho presenciava aquilo ao ponto dele não querer mais morar comigo. Ao ponto de não querer mais ficar na casa. O meu filho falava para mim. O meu filho falava para a avó dele. Senhor. Pelo bem dos meus filhos. Mas o seu filho não morava com a senhora?
Meu filho mais velho, sim. Ele passou um período morando comigo, sim. Um período, mas ele não morava. Mas o meu filho tinha convivência com a gente. Tinha convivência que essa mãe morava perto. Morava comigo. Meu filho passou a não querer ficar mais comigo. Por conta dessa situação que eu estou lhe relatando. Meu filho via a gente brigar, via como ele se comportava e não queria mais ficar. Tá, Porque era algo que ele não via. Era algo que não é normal na nossa Tá, família. e nesse dia que a senhora diz que foi na Equatorial, Sim. o seu marido não sabia, ele foi pego de surpresa, por isso que ele lhe questionou de manhã, foi isso? Eu ia falar para ele que eu iria embora, ele não iria deixar. Mas a senhora não falou que ia embora, a senhora falou que foi na Equatorial Eu de fui na manhã. Equatorial pedir uma unidade consumidora para o meu nome, porque eu Pois já é, ele iria embora sabia para a casa da disso? minha mãe. Ele sabia? Claro que não, senhor. Pois é, Como é que eu vou falar para ele que eu vou embora eu se tô no dia que fora eu de chego casa, eu encontro? chego lá de manhã e digo que foi desentendimento por isso. A senhora sabe o que é casal? Casal é vida em comum, a gente justifica para onde vai mesmo, diz o que está fazendo. Como é que ele não sabia de onde a senhora apareceu? Aí Como ele é que eu ia falar acreditava. para ele? Excelência, só um minuto. Eu não sou acostumado a interromper, mas esse tipo de questionamento eu gostaria que o senhor verificasse, porque é uma forma de retimizar a própria vítima, que hoje ela está aqui como acusada, mas ela Não, responde as perguntas ela é diretamente. Ela é acusada e está no Sim, seu excelência, eu direito acabei de dizer que ela é acusada. acusada, ela está na condição de Doutor, acusada. deixa o promotor prosseguir. Eu não estou vendo nada de anormal na pergunta dele. Está explicando que um casal costuma dar satisfação para o outro e está perguntando se ele, por que ela não deu satisfação a ele. Não tem nada de anormal nessa pergunta. Por favor, deixa o Ministério Público prosseguir. Eu quero saber por que ela chegou lá de manhã. Ela está contando para nós que foi na Equatorial. Para ele, ela falou isso, que foi na Equatorial, ele não gostou. A senhora falou para ele vir da Equatorial, ou a senhora falou fui escondido lá, o que a senhora falou para ele? Eu disse para ele que eu não queria mais ficar com ele, porque eu não estava aguentando mais aquela situação e que eu iria sair de casa. A senhora tinha dormido lá? Sim, senhor. Sim, senhor. Ele estava dormindo quando a senhora saiu? Não, senhor. Ele estava acordado, em pé na sala, como se estivesse me esperando. Tá, e por que ele ligava para os maridos das suas amigas, das duas, e não para elas? Ele não confiava nelas? As minhas colegas, a gente tem uma coisa que a amizade é entre eu e elas. Tanto que eu não tinha o contato do marido delas também. E ele não confiava na senhora para ficar ligando para outras pessoas para saber onde a senhora estava? Era uma forma dele me controlar. Ele queria saber se eu estava ali. Mas se a pessoa não conta onde está, né, para o seu companheiro? Ele sabia onde eu estava, que eu tinha contado. Tanto que ele ligava para o marido da minha colega, para querer saber se eu estava lá. E eu já tinha falado para ele que eu estava lá. Agora, se ele ligava para querer confirmar... Dona Suelen, a senhora, nesse período que a senhora relata que havia essas agressões físicas, a senhora era arrastada, a senhora comentou isso com alguém, contava isso para pessoas da família, sua mãe, uma prima? Cheguei a falar para minha mãe. A senhora contou para ela e ela tomou alguma providência? Ela conversava comigo para me sair daquilo. Então, Ela era para sair para o pior não acontecer, que ainda ia acabar me matando. Ela lhe orientava então a encerrar o relacionamento? Sim. Eu cheguei a me separar do Ivanhoel, eu fui-me embora. Ele tanto é que ele foi atrás de mim, ele alugou um apartamento próximo à casa dos meus pais, para ele ficar me sondando. Eu já tinha me separado dele. E ele chegou aí, até passou a trabalhar, fazer um extra num porto que tem lá perto da casa dos meus pais, que é o Porto Bom Jesus, que fica na Bernardo Sayão. Ele nunca morou no Guamá, nunca. Ele foi para lá só para ficar me perseguindo. Certo. Vamos voltar aqui ao dia do fato. A senhora disse que nunca havia antes empunhado uma arma de fogo, está correto? Sim, senhor. Nunca atirou com uma arma? Não, nunca. Não sabia manusear? Não. Quando a senhora pega a arma e dispara a primeira vez, a senhora percebeu
que era suficiente, alguma coisa? Ele caiu, ele ficou imóvel? Porque ele tomou... Não, ele veio pra cima de mim. Ele seguiu tentando... Tirar a arma da minha mão. Na sua opinião, por que então os policiais que chegaram, todos aqui falaram que não, no local não havia sinais de luta corporal? Excelência, que a pergunta seja feita de ordem objetiva, não de ordem subjetiva. Nós sabemos que o Código... As perguntas são objetivas mesmo, doutor. Por favor, refaça a sua pergunta objetiva. Refraseando, então. Não Houve, tem nada... houve luta corporal, dona Suelen? Sim. Essa lesão que aparece, que o doutor Arlindo mostrou ali no telão mais cedo, de que a senhora teria uma agressão, uma lesão aqui na têmpora, né? E no abdômen, isso foi produzida por ele? Sim. Foi chute, pontapé, soco, o que foi? Ele me deu um chute. Aí, como tive o meu filho de parto cesárea, e ficou dolorido, ficou inchado. No dia estava inchado a área da cirurgia por conta do impacto. A senhora não chegou a cair? Chegou a cair? Eu me apoiei na parede. Se lembra de quantos tiros a senhora efetuou? Não, senhor. Estava com medo, estava no meu estado normal naquele momento. Não tenho consciência. Fui saber dos disparos depois. Depois. Foi instinto, como é que a senhora colocou a arma na sua bolsa para deixar o local? O senhor pode repetir a pergunta? A senhora colocou a arma na sua bolsa para deixar o local? Não, eu tinha pedido para os moradores chamar uma viatura que eu iria entregar a arma para algum policial que estivesse lá. Eu tinha descido na intenção de encontrar já. A sua intenção então era sair dali e Não. uma delegacia de polícia? Não, era ficar ali esperando a viatura da polícia chegar. Eu tinha pedido para chamarem até um médico. Tinha um rapaz lá que eu bati na casa dele, que ele era médico, pedi para ele prestar ajuda para ele. Ele prestou? Sim, ele colocou um travesseiro debaixo da cabeça dele. Ele era médico? Eu não me recordo se ele era médico ou enfermeiro. Satisfeito, excelência. Antes de passar para a defesa, eu lhe pergunto uma coisa sobre esta arma. Há uma notícia de que a senhora fez um pedido de medida protetiva e a arma da corporação foi recolhida dele, foi isso? Foi, depois a própria guarda devolveu. Oi? Sim. Aí depois devolveu? A própria guarda devolveu para ele. Não, deixa eu entender. A própria guarda devolveu? Eu acredito que seja a arma que devolveram para ele. Se ele tinha outra arma, eu não sei, senhor. Pois é onde eu quero chegar. Então, a arma dele de trabalho foi recolhida pela guarda. E aí, quanto tempo ele voltou depois disso a aparecer com outra arma em casa? Na mesma semana. Na mesma semana. E ele disse que essa outra arma seria devolvida pela corporação? Ele disse que a arma era. Ele explicou que a arma era aquela? Ele disse que era uma arma de um amigo dele que tinha deixado lá. E foi com essa arma que aconteceu o crime? Eu não sei lhe falar, senhor, se é a mesma arma. O senhor não sabe. Eu lhe pergunto. Outra forma de perguntar. A arma com que aconteceu o crime era da corporação, o senhor sabe dizer? Não, Era da Guarda Municipal? Eu não sei dizer, senhor, se era da Guarda Municipal. Eu sei que ele falava que ele tinha uma arma que ele tinha comprado. Então, segundo a senhora entende, ele tinha a arma da corporação e uma outra arma. Eu acho que era, porque senhor, a guarda cautelou a arma dele. Aí depois ele apareceu com a arma também. Agora eu não sei se é da guarda ou se é dele. Certo. Defesa. Obrigado, excelência. Suelen, eu preciso fazer algumas perguntas. Vou precisar que você reforce a sua memória aqui para a gente chegar a uma conclusão, tá bom? Sim, senhor. Primeiramente, eu queria saber, Suelen, com quantos anos você passou a se relacionar com seu Ivonhoé? Eu tinha 22 anos. Você tinha 22 anos. Sim. Qual era a sua escolaridade? Eu já tinha o ensino médio completo e eu tinha alguns cursos profissionalizantes. Perfeito.
na área de beleza pessoal, essas coisas. Tá. Você já tinha filhos? Tinha o meu filho, Quantos anos de idade o seu filho tinha? na época, 2 anos e alguns meses. Ele ainda não tinha 3 anos. Você já tinha entrado no mercado de trabalho naquela época? Eu trabalhava de maneira informal em clínicas de estética como massagista, com drenagem linfática. Perfeito. Quando você conheceu o seu Evonhoé, a senhora passou a se relacionar, a senhora continuou trabalhando? Sim, ele pediu para mim parar de trabalhar, que aquilo não ia dar futuro e que ele ia me ajudar nos meus estudos, que ele ia me ajudar financeiramente no que eu precisasse. Perfeito. Então tudo começou com uma sugestão, né? Sim, Isso não vai dar futuro, sim. saia daí que eu vou lhe sustentar. Na época que eu conheci o Ivanel, eu estava fazendo curso para aeromoça numa escola de aviação civil que tem lá no bairro do Marex, Valdecães. Tá, perfeito. Começou assim. Ele disse para me sair de lá que eu não ia conseguir emprego lá. Entendi. E como é que foi a sua realidade depois que a senhora saiu do seu trabalho e passou a ser sustentada pelo seu Ivonhoé? O Ivanel me humilhava pelo um prato de comida. Ele dizia que se eu comia bem era porque ele comprava, se tinha energia era porque ele pagava, se tinha internet era porque ele pagava. Entendi. E no momento que a senhora tentou mudar de vida e ir atrás do emprego, o que aconteceu? Ele atrapalhava. Eu não sei como ele conseguia o telefone, acho que ele pesquisava, ele ligava para o gerente, o Ivanel fez eu perder duas vagas de emprego. Então, nesse momento, ele já não era mais gentil. Saia do seu trabalho que eu vou lhe sustentar. Ele já era incisivo. Ele já ia lá com o teu chefe, já tentava encontrar uma forma de pedir a tua demissão, para que você voltasse a se submeter às condições patrimoniais dele. Era assim? Sim, sim. Perfeito. E aí a senhora viveu esse ciclo durante quantos anos? 8 anos. 8 anos. 8 anos. Quanto tempo vocês eram casados? Não, senhor, eu passei a casado, não. Já passei a ter mais contato com o Ivanel em 2019, porque ele disse que ele não tinha ninguém para cuidar dele, ninguém, nem família, ninguém, porque ele ia se operar e precisava de uma pessoa para cuidar dele, porque ele ia se operar de hérnia inguinal. Quando a senhora começou o relacionamento, desculpe lhe interromper, só para a gente ser objetivo. Sim. Quando a senhora começou o seu relacionamento com o seu Ivonhoé, ele tinha quantos anos? Ele tinha 46 anos, eu acho 42, 43, não me recordo ao certo a idade do Ivanel. Eu sei que ele era uns 20 anos e pouco ou mais velho que eu. Perfeito. A senhora pode levantar, por gentileza? Continue nessa posição, mas só levante. Quantos metros a senhora tem? Eu tenho 1,63 m. Tá. Quanto é que mediu o Ivonhoé? 1,80 m, 1,79 m. Eu tenho 1,87 m. Ele era mais ou menos que altura? Próximo da sua minha? Altura. No laudo lá, diz que ele tem por volta de 1,80 m. Ele é da minha altura, ele é um pouquinho mais baixo? Ele é da sua altura. Próximo da minha altura. Ele é magro como eu ou ele era forte? É do seu corpo. Do meu corpo. Tá. Pode sentar. Vamos lá. Vamos lá. Dona Suelen, durante esse período que a senhora viveu, a senhora relatou alguns eventos que a senhora passou com o seu Ivonhoé, né? Qual era a constância dessas brigas, dessas lesões corporais, dessas humilhações, destas restrições patrimoniais, dessas violências psicológicas? Quanto tempo demorou para começar? Depois de 1 ano. Depois de 1 ano. Foi quando eu passei a morar com ele. Entendi. Como ele disse, ele falou para mim que ele não podia contar com ninguém, nem com os filhos, nem com a família. A senhora, durante esse período de 8 anos, a senhora foi vítima de violência física do seu Ivonhoé?
Lá a minha irmã me cedeu a casa dela para me morar com ele, para ele não pagar aluguel, né? Ela cedeu, aí eu coloquei no meu nome. E aí, a gente tendo briga, ele me agredindo, a minha irmã pediu a casa dela, porque ela não ia se envolver naquilo, mas também ela não ia querer presenciar por eu ser irmã dela. Foi só uma vez que a senhora foi vítima de lesão corporal ou tiveram outras vezes? Não, teve outras vezes, senhor. Uma vez, teve outras vezes. E uma das piores foi lá no prédio, que ele me agrediu por eu estar estudando, porque eu tinha pagado um curso, um preparatório para legislação especial, e ele perguntou por que eu não tinha falado para ele. Eu não conseguia estudar direito para o concurso, tanto que eu não passei. Como é Entendi. que eu A ia senhora conseguir? disse no seu depoimento lá na justiça, e gostaria que a senhora repetisse, a senhora disse que ele lhe desmaiava. O que é isso, Sim. ele lhe desmaiava? Como é que ele lhe desmaiava? Ele me engasgava. Às vezes, quando eu me acordava, eu já estava lá na cama, deitada, às vezes sem roupa. Perfeito. Me diga uma coisa, e a senhora foi vítima de alguma violência moral? Vou ser mais específico com a senhora. Ele lhe injuriava, Sim, ele lhe constantemente. ameaçava, ele lhe caluniava. O que ele falava para a senhora? Quais eram as palavras ofensivas que ele desferia contra a senhora? Ele dizia que eu era vagabunda, que eu morava num bairro periférico, que os meus pais não iam poder me dar dignidade, que para ele era dignidade, que ele me oferecia. Falava que eu era uma prostituta, uma vagabunda, que eu era uma mulher que não merecia ele, que eu tinha a sorte de eu estar com ele, porque ele olhou para mim e quis ficar comigo. Perfeito. Isso aconteceu quantas vezes assim que a senhora sabe precisar? Várias vezes. Várias vezes. Não tenho como dizer quanto, porque foram várias vezes. Tá. A senhora foi vítima de violência patrimonial, vou ser mais específico. Se tu não fizer isso, tu não vai ter isso. Tu só vai poder comprar isso se eu deixar. Sim, Hoje a gente não vai viajar porque tu não te comportou. sim, Eu não vou comprar mais isso. Você foi vítima desse tipo de sim. violência? Sim, tanto que as coisas que tinham no apartamento eram todas dadas. A patroa da minha irmã tinha me dado, as roupas, tudo. Perfeito. Eu tinha que obedecer ele para mim ter as coisas. Eu não queria mais aquilo para mim. Se a senhora precisasse comprar um item de higiene, uma roupa, alguma coisa pessoal sua, e ele tivesse com raiva, Ele não comprava. ele não comprava. Perfeito. Até o que eu comia em casa era regrado. Uma vez eu pedi para ele comprar uma mamadeira para o nosso filho. Ele disse que não dava para ele comprar uma mamadeira para o meu filho porque ele tinha que ter controle no orçamento. Uma mamadeira. Ele ainda perguntou por que eu queria uma mamadeira. Eu sei. Sendo que só tinha 2 mamadeiras. Perfeito. A senhora foi vítima de violência psicológica pelo seu Ivânio. Violência psicológica é a pessoa fazer você se sentir mal, você se sentir diminuída, se sentir menor, se sentir indigna. Sim. Você foi vítima disso? Sim, dizer que eu era burra, incapaz. Eu não conseguia reconhecer a pessoa maravilhosa que ele era porque eu era burra. Que era inútil. E o que isso importava na sua vida? A senhora conseguia socializar com as pessoas? A senhora conseguia sair? Eu passei a me afastar. Tanto que tem amigas minhas que não falam mais, porque nessa época eu passei a me afastar das pessoas. Porque não me convidavam para me sair, para me socializar, não tinha como. Porque tudo ele queria estar e não era ciclo dele. O que ele ia querer fazer para sair com as minhas amigas de enfermagem? Qual seria o contexto? O que ele ia conversar? Entendi. E violência sexual? A senhora foi vítima de alguma violência sexual por ele? Sim. Como é que ela acontecia, essa violência? Talvez eu não queria transar com ele.
desculpa a palavra, manter relações com ele. Ele falava que se eu não fizesse, ia ser pior para mim. Entendi. E o seu filho, ele sofreu alguma violência? Os seus filhos sofreram alguma violência dessas que eu citei para você? O meu filho, eu acredito que a violência psicológica, quando ele ficava mostrando a arma para ele, era uma forma dele ficar calado, não falar o que ele via. Entendi. O seu filho recém-nascido, filho do seu Ivonioé também, ele presenciou, ainda que muito jovem, ele presenciou esses eventos traumáticos? O Ivanhoé deu várias vezes tiro dentro de casa já com a criança. E uma vez o menino, ele ficava, teve uma época que ele ficava se tremendo todinho. Entendi. Esses tiros que a senhora está se referindo são episódios em que ele dava tiro dentro de casa? Por que ele fazia isso? De uma vez, porque ele queria entrar no quarto e ele estava muito alterado. E eu disse para ele que não dava para ele entrar no quarto porque eu estava estudando e precisava de silêncio. E ele queria estar escutando música, estar falando as coisas, e ele pisou na porta. A porta não abriu, ele deu vários tiros. Não sei se foi 3 ou 4. E isso foi em que imóvel? Em que ano, mais ou menos? Começou lá na Marambaia, em 2020, 2023, por aí. 2023. E o que aconteceu O dono do depois? imóvel disse para ele ajeitar o apartamento, entregar, ou então ele ia fazer um boletim. Aí ele saiu de lá. E desse sair de lá, fomos morar lá no Guamá, onde aconteceu tudo isso. E lá ele, novamente, na discussão, porque ele queria... Ele queria fazer as coisas, só que não dava, porque eu estava cansada, eu estava amamentando o neném, e ele deu tiro lá no prédio. Como é algo que nunca aconteceu no prédio, os moradores desconfiaram que foi de lá, porque do nada mudou a rotina. Era tiro constante, e o síndico do prédio fez um boletim dos tiros lá. E ele foi conversar comigo, e eu não... Ele já tinha me coagido e não tinha como eu falar. Entendi. E me explique uma coisa, e como é que funcionava essa dinâmica? Vocês estavam bem no relacionamento, aí acontecia esse episódio de raiva, de explosão dele, que ele praticava esses tipos de violência que eu citei, e aí depois disso o que acontecia? Ele falava que ele não ia fazer mais. Ele se ajoelhava, ele pedia perdão, era corriqueiro. Ele sempre falava que ele dava um tempo e depois ele fazia pior de novo. Entendi. Então, era cíclico, né? Ele fazia, aí depois se arrependia, pedia desculpa, aí depois ele fazia pior depois. Sim. Aí o ciclo ele ficou durante esse período de 8 anos. Foi só piorando. Só piorando. Entendi. Mas publicamente, como é que ele se apresentava para os familiares, para os amigos, como guarda municipal? Ele, como guarda municipal, ele era um excelente profissional, pelos que ele relata. Eu não sei falar dele como profissional, porque eu não tinha o contato, né? Para eles, ele era bom. Entendi. Vou reformular minha pergunta. Esse ciclo de violência que a senhora relatou aqui, que a senhora sofreu por 8 anos, ele acontecia em que local? Era em casa. Era em casa. E aconteceu em outros locais? Aconteceu no Garapé, em Santarém Novo, que ele falou várias coisas para mim na frente do cunhado dele, inclusive. E dentro do carro do cunhado dele, ele me ameaçou com o bebê no colo, no banco de trás. Entendi. Foi aí que eu vi que até o neném estava em risco. Na faculdade, a senhora também foi vítima desse tipo de violência? Lá, sim. Ele ia lá, ele só vivia lá. Ele aparecia do nada. Dele ficar com a criança em casa, ele ligava para minha irmã ir para lá ficar com o neném.
Ou então ele trazia o menino para ele ficar indo para lá, porque era nas folgas dele para ele ficar com o neném, já que ele não tinha contato quase com a criança, que às vezes o menino nem reconhecia ele, porque ele mal pegava o menino. Entendi. Ele ia para lá. Entendi. E por que ele lhe mostrava a arma? E como é que era que ele mostrava a arma para a senhora? É para me deixar com medo, porque eu não pegava a arma mesmo. Mas ele só mostrava a arma e ficava Ele- calado ou ele preferia Ele ameaças? mostrava a arma, ele atirava dentro da casa, inclusive. Ele atirava, tanto que do outro prédio o dono pediu para ele sair de lá. Entendi. E ele repetiu a mesma coisa no outro prédio que a gente foi morar. Perfeito. Aí, a senhora recorda quantos pedidos de medida protetiva a senhora fez contra ele? Uns 2 ou 3. Uns dois. Doutora, será que a senhora pode exibir, por gentileza, um ID? Licença, excelência. 174 0540 97, página 33. Não, é esse aqui, eu acho que não está dentro daquele hall que ele pediu. 174 05 40 97. Aí a página é 33. É. Perfeito. A senhora pode subir um pouquinho? Consta aqui. Isso. Pode subir um pouquinho mais. Consta aqui um processo de medida protetiva. Pode parar aí. Que foi concedida em seu favor, né? E nesse aqui, a pergunta que eu preciso lhe fazer, vou precisar ler esta parte para a senhora entender, tá? Está dizendo aqui nos autos de medida protetiva o seguinte: relata a requerente perante a autoridade policial que foi agredida, ameaçada, ofendida pelo requerido, seu companheiro, com quem convive há 6 anos e possui um filho criança. Afirma que no último dia 30/10 estava trancada estudando no quarto, pois seu filho ficava entrando e saindo do quarto. E quando o requerido percebeu que ela estava trancada no quarto, começou a bater na porta e quando ela abriu, lhe agrediu e a ofendeu. Esse fato aconteceu de verdade? Sim, senhor. Então a senhora registrou uma ocorrência sobre agressão, não foi só sobre ameaça? Sim, senhor. Perfeito. E foi deferida essa medida protetiva para a senhora? Sim, senhor. Perfeito. E depois que era deferida a medida protetiva, a senhora voltou a ter relacionamento com esse? Eu fui embora para casa dos meus pais. Como o meu pai e a minha mãe já não queriam mais ele lá, ele foi no trabalho da minha irmã. Ele foi no trabalho da sua irmã fazer o quê? Foi intimidar ela para ela falar comigo, para que ele queria falar comigo, que era para tirar a medida protetiva, porque eu estava prejudicando ele, porque ele queria a arma dele, que a guarda tinha acautelado. Ah, então a guarda municipal acautelou o armamento dele. Sim. E aí, mesmo com medida protetiva, ele tentava fazer contato com a senhora para a senhora desistir das medidas. Sim. E quando a senhora largava ele, se assim eu posso dizer, como é que a senhora ficava financeiramente? Como é que a senhora sobrevivia? Os meus pais, as minhas irmãs sempre me ajudaram a comprar algumas coisas para mim fazer atendimento a domicílio, fazer cabelo, essas coisas assim. Mas a situação apertava? Não, ficava melhor com a minha família do que com ele. Sim, porque a minha família sempre foi o meu rede de apoio. Então, explique uma coisa que eu acredito que todos aqui nesse plenário gostariam de saber. Por que a senhora voltava a ter um relacionamento com ele? Ele se demonstrava arrependido. E a senhora acreditava nas Ele falava que ele queria a família dele. E a senhora queria que ele queria tentar de novo, porque ele já tinha perdido a primeira. E que ele queria tentar, que era para mim ter paciência, que ele não iria fazer mais. Perfeito. Doutora, a senhora pode apresentar os vídeos, por gentileza? Doutora, pode exibir os vídeos, por gentileza?
Pode dar o play. Se a senhora puder aumentar o volume, seria muito bom. E realmente eu estou arrependido do que eu fiz. Talvez da televisão também. Estou aproveitando esse momento para pedir perdão pelas coisas que eu fiz. E realmente eu estou arrependido do que eu fiz. Eu me desculpa mesmo, de todo o meu coração, se eu te fiz algum mal. Que não sou eu que vou corrigir, mas eu acredito que Deus vai te dar, vamos dizer assim, vai te retribuir pelo mal que eu te fiz. A senhora pode passar o outro, por gentileza? Ali eu gostaria de me redimir, de me retratar, de pedir perdão, sabe? Não era a minha intenção fazer o que eu fiz. Eu estava num momento que eu não lembro mesmo de fato, me desculpa, do fundo do meu coração, tá? Eu estava bebido. Sabes que a pessoa que bebe, ela acaba perdendo um pouco do discernimento. Foi o que aconteceu, porque eu, em sã consciência, jamais eu faria isso com a mãe do meu filho. A mãe do meu filho que eu amo muito. E nunca eu fiz isso, nunca te bati, então eu não sei nem por que eu fiz isso, tá bom? Desculpa, perdão. Dona Suelen, a senhora observou o vídeo? Por que ele gravou esse vídeo? Bote... Ó. Nesse dia ele tinha me dado muita porrada. E aí ele foi e gravou, que já era acostumado a pedir desculpa pra mim, mas nesse dia ele me bateu tanto que eu fiquei consciente. Tem uma água aí pra senhora. A gente vai respeitar o seu tempo de beber a sua água pra senhora se recompor. Ele estava alcoolizado nesse episódio? Não. Depois desse dia, aconteceram outras violências? Foi só piorando. Foram só piorando. Você tinha medo de morrer? Tinha. E quem gravou esse vídeo? Fui eu. Por que a senhora gravou esse vídeo? Porque ele dizia que ele não ia fazer mais. Toda vez ele dizia que ele não ia fazer mais. Eu falei, agora eu vou deixar aqui registrado para mostrar que tu não vai fazer mais. Mas ele continuava fazendo. Mas a ordem era dele de gravar o vídeo? Era. Tinha no celular dele também esse vídeo. A senhora conseguiu tirar o seu Corém para a senhora trabalhar? Senhor? A senhora conseguiu tirar o seu Corém, que é o seu cadastro? Não, eu me formei no final de 2023. Quando foi para me tirar, que ia começar em janeiro, aconteceu isso aí, não deu tempo. Entendi. Tira uma dúvida aqui. Ele era muito mais forte que a senhora? Muito, Não é? muito. E me tira uma dúvida, era comum, era habitual que ele deixasse a arma dele em cima da geladeira? Não, não era habitual dele deixar lá. Às vezes ele deixava lá para guarda. Lá para guarda. Ou no trabalho dele que ele tinha lá na Bernardo Saião, que ele trabalhava no porto. Entendi. Dona Suelen, a senhora tinha a intenção de matar Não, o seu senhor. Ivanoé? Não, senhor. Nunca tive a intenção de matar o senhor o Ivanoé. Mas quando ele correu para cima daquela arma que estava em cima da geladeira, o que a senhora pensou? Queria me matar. Queria me matar. Porque ele disse que se eu não ficasse com ele, eu não ficaria com mais ninguém.
senhora pode falar mais alto um pouquinho, por gentileza? Ele disse que se eu não ficasse com ele, eu não ficaria com mais ninguém. Ele ia. Ele sempre dizia isso, que se não ficasse com ele, não ficava com mais ninguém. Com mais ninguém. Então era a senhora ou ele, naquele dia? Sim, senhor. E a senhora optou por viver? Doutora, será que a senhora poderia mostrar os prints, por favor? Olha, eu vou lhe fazer uma pergunta, mas primeiro eu preciso contextualizar, tá? A defesa juntou alguns prints de algumas conversas que a senhora mantinha com ele. Dentre elas, nós temos esse print aqui, olha. Nós não conseguimos ver tudo, mas só está dizendo assim, sendo verdadeiro e não, ou não, acredito que deva ser isso que está escrito aqui em cima, usando de palavras bonitas para convencer. Espero sinceramente que você esteja sendo verdadeiro. Eu vou te ouvir, eu vou tentar confiar em você, e não tente usar isso a seu favor. Eu quero mudança nas atitudes e não palavras bonitas. E aí dizia assim, jamais, os brutos também amam, e eu amo você mais, eu amo você. E mais uma vez, perdão, meu amor. Era comum esse tipo de mensagem? Sim. Perfeito. A senhora pode descer, doutora, por favor? Aí nesse print nós temos uma mensagem que foi encaminhada do Ivânio para a senhora, que está dizendo assim, fica atrás do Fórum Cível de Belém, na Praça Felipe Patrone. Aí está escrito embaixo, que não tem mais interesse nas medidas protetivas contra você, que quer que sejam revogadas, pois vocês conversaram e resolveram um conflito. Aí coloca o endereço do Fórum Criminal. E embaixo, isso que você tem que dizer lá. Era ele que lhe mandava essas mensagens para a senhora tirar as medidas protetivas? Sim, senhor. Era. Então, quando aconteciam as coisas, a senhora tinha medida protetiva, ele ainda nas medidas protetivas, descumpria as medidas protetivas para que a senhora fosse obrigada a tirar as medidas. Sim, Era senhor. Isso? Sim. Aí tem mais um print aqui, olha. Peço perdão se falei algo, te machucou e não percebi, pessoa maravilhosa que você é. Perdão, pois desculpas são justificativas, portanto preciso de você, preciso da minha família de volta. E isso inclui o Davi também. Gostaria que você viesse aqui comigo, juntamente com o Heitor, pois estou morrendo de saudade de vocês. Existe também esse problema do processo, mas agora isso é relevante. O mais importante agora são vocês, cheios de lágrimas, mas agora não de tristeza, mas de felicidade pelo simples fato de você me dar a oportunidade de pedir perdão a vocês. Amo você. Ele está se referindo a quem nessas mensagens? Está se referindo ao meu filho, filho dele. Tá. A senhora pode passar essa aí que já repetiu. Aqui a senhora responde, vai ficar bem por um tempo e depois vai começar tudo de novo. Tá bom? E respondendo à sua pergunta, está preocupado em perder suas coisas e sua maior preocupação é o seu cargo no momento. Mas você não estava preocupado com nada disso, pois eu acredito que no fundo não esperava isso de mim. Agora está sabendo, me escuta. Escutar. Agora está sabendo me escutar, pelo que eu entendi. Eu sei que você tem que trabalhar para dar as coisas do menino. Eu sei das suas necessidades, foram quase 5 anos. Assim como você sabe das minhas. E sua ida ao advogado é para evitar que isso tenha consequências diretas na sua vida, inclusive no futuro, caso você queira fazer outras coisas. O que isso significa? Porque ele falava para mim que ele queria fazer outros concursos públicos e que a medida protetiva estava prejudicando ele. Pode passar esse aí também. É que são mais do mesmo. Olha, aí você responde uma mensagem que não está aqui. Ó.
Não fui forçado a viver contigo, claro, mas quem dera eu soubesse que seria esse inferno. Eu te quero longe de mim, longe, quilômetros de distância. Eu fiz pelo bem dos meus filhos, porque tu não sabe o que é isso. E pelo meu também, ninguém presta, só tu. Não foi de uma hora para outra que tomei a decisão de fugir e sair desse inferno. Eu vi que tu vais ser sempre assim, pois isso é de ti. Então segue e para de me perturbar. E eu não faço questão de voltar à vida que tu me oferecia, onde nem com família eu poderia. Aí perdeu. Pode passar. Para de usar o menino, tu prova isso? Quantas vezes eu te pedi para me respeitar? O que aquelas mensagens que eu li estavam dizendo? Era sobre que assunto? Era para mim ir para casa. Porque Peço ele que a ia senhora fale atrás. só um pouquinho alto. Eu sei que é cansativo, mas os usuários Ele precisam ouvir. estava falando para mim ir para casa, que era para me levar o menino, que senão ele ia lá, que ele ia tirar e que ele ia ver o que ele ia fazer. Aqui tem um termo que está dizendo assim, para de usar o menino. Aí tem uma mensagem que ele te mandou e você respondeu. Mas estava ocupada cuidando do corpo para levar leite. Aí você respondeu, tu prova isso? Quantas vezes eu te pedi para me respeitar? Aí ele respondeu, não precisa provar. Tu viu o que tu fez em Santarém? Aí ele respondeu, tuas atitudes já provam. Aí não precisa provar. Por que eu limpei a minha unha? Coisas que eu sempre fiz? O que significa essa conversa? Porque ele não queria que eu fizesse manicure, pedicure, nem meu cabelo. Não era para me fazer nada disso, essas coisas simples. Entendi. Aqui está escrito, tu me conheceu num puteiro, boate ou coisa do tipo? Não, você insistiu e eu cedi. Mas eu não quero alguém que me desmoralizar e me humilhar por prazer, sem eu estar fazendo nada. E outra coisa, só tu ver essas coisas que tu diz que eu faço. Vivi contigo até onde eu pude. Eu tentei muito, mas eu não aguentei. Tu me maltratou demais. Tu se acostumaste e me humilhar. Deve ser me humilhar. Manda eu ir embora e fala tudo quanto é tipo de palavra de baixo calão para mim. E agora fica se vitimizando, como se o mundo fosse contra ti. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. O que isso significa? Que contexto é esse? Porque ele diz que ele não tinha pai, que ele não tinha bom relacionamento com os filhos dele, que os filhos dele não gostavam dele, que ele não fazia questão de viver com os filhos. Pode passar, doutora. E aí eu falei pra ele isso aí. Aqui tem a história da mamadeira, olha. Como está o meu filho? Ele perguntou. Aí você respondeu, está melhorando. Aqui vocês já estavam separados, né? Já. Foi um período que vocês estavam separados. Né? Eu já estava morando no Guamá. Tudo que tem escrito lá é preciso. Aí ele respondeu, mas 3 mamadeiras? Aí você respondeu, que problema tem isso? Compra mais uma. Pô, mano, é economia. Esse era o tipo de violência patrimonial que a senhora esclarece que sofria. Sim, ele não queria comprar as coisas nem pro bebê. Aí você respondeu assim, exagero se estou pedindo, é porque é necessário mais uma, pois quem cuida sou eu. E tem alguém melhor no mundo para saber o que serve, o que é exagero, como tu diz, para um bebê, não ser a mãe. Enfim, se der, compra. Se não, tudo bem, vê aí o teu orçamento. Tanto é que eu não estou nem querendo que envie o dinheiro para minha conta. Estou pedindo as coisas já compradas. Pode passar. Pode passar, doutora. Eu não vou repetir todas as mensagens, porque são muitas mensagens. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pare aqui, por favor. Só. Aí está escrito, bora KRLH. Bora KRLH. Manda responder quando e quem vai trazer as minhas coisas que estão contigo. E tudo fica bem longe daqui, pilantra. Eu sei que tu já visualizou.
O lubrificante, tu fica para ti. Acho que já até acabou esse lubrificante. Tô com nojo da tua cara. Aí você respondeu, como sempre agindo que nem um louco. Eu não vou ficar com essas coisas. E para de usar isso como desculpa para falar esse bando de besteira. Vai se cuidar e para de falar. Por que aconteceu nessas circunstâncias? Por que ele foi tão agressivo assim com a senhora, nessas palavras? Ele queria manter relações comigo, eu não queria mais. Entendi. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. A senhora consegue explicar qual foi esse evento aí? Foi logo quando eu fui morar com ele e o meu filho estava morando com a gente. Isso foi no início, a senhora era bem jovem. Sim, eu estava Nesse período o relacionamento era saudável. Sim. E depois de um ano, como a senhora esclareceu, é que as coisas começaram a piorar. Essas fotos são de quando? O David tinha uma média de uns 7 anos aí. E quantos anos ele tem hoje? 11. Entendi. Pode passar. Essas medidas protetivas. Pode passar. Pode passar. Não, volte, por gentileza. Tem aí um ato de reconhecimento ao presidente do Instituto de Assistência de Saúde e Servidores Públicos do município de Belém. Aqui foi quando o seu Ivanhoé reconheceu a senhora como união estável. Foi quando eu passei a morar com ele. Quando a senhora passou a morar com ele, ele reconheceu a senhora uma união estável. Foi quando ele se operou na época de 2019, que ele se operou e não tinha ele falou que não tinha ninguém para ficar com ele. Aí ele me colocou lá na união, me colocou lá no IPAMB. Antes desse reconhecimento da união estável, quando a senhora não morava com ele, existia violência? Não. Então, depois que a senhora reconheceu a união estável, passou a morar com ele, aqui ele passou a ser possessivo. Foi. Pode passar. Parei, por gentileza. Aqui tem um comprovante de capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo do seu Ivanhoé. Uma pistola Taurus .40. E tem uma declaração dizendo assim, Ivanhoé de Souza, acima identificado. Declaro as penas que não me submeti a testes para aferição de capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo nos últimos 30 dias. Isso é 22 de maio de 2020. Que documento é esse, para a gente entender? Ele tinha mandado para mim guardar. Entendi. Ele mandou. A senhora resolveu juntar aqui para mostrar. Tá, perfeito. Estou satisfeito, excelência, sem mais questionamentos. Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de falar, que não lhe foi perguntado? Não, senhor. Obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, são 12:10. Então, acho que é mais apropriado que a gente suspenda para o almoço e a gente retoma na volta do almoço com os debates. Então, retornamos ao 12:40. Por favor, sejamos pontuais. Oi? Tá pronto? A leitura da sentença. Vistos, etc. Submetida a acusada Suelen Kellen Tavares Vasconcelos a julgamento perante o terceiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o douto Conselho de Sentença reconheceu que deve ela ser absolvida do fato que vitimou Ivanhoé de Souza. Isto posto, ante veredito do Conselho de Sentença, julgo procedente a acusação e absolvo Suelen Kellen Tavares Vasconcelos nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal Brasileiro, em relação ao crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 8 do Código Penal, quanto à vítima Ivanhoé
de Souza. Havendo armas ou bens apreendidos no processo, eu determino o devido encaminhamento, transitado em julgado a plena sentença desse baixo na distribuição. Sentença publicada em plenário e fica devidamente intimadas às partes, sem curso, registro e cumpra-se. Ministério Público. Deixa aberto o prazo recursal, Excelência. Muito bem, então fiquem abertos. Defesa sem interesse recursal. Qual é o interesse recursal seu, doutor? Não, o seu não é recurso, é contra a razão do recurso dele, mas recurso de apelação, eu entendo que não tem interesse para vocês. Mas fiquem abertos. Sim. Muito bem, senhoras e senhores. Então, eu agradeço a todos, agradeço aos senhores jurados, declaro encerrada a sessão. E aos parentes eu peço que, por favor, compreendam e respeitem a decisão dos jurados e das juradas. O processo foi julgado em tempo razoável e este é o resultado que a sociedade entendeu para o caso. Muito obrigado a todos, declaro encerrada a sessão.